Fala, meus chifrudos investidores! Vamos juntos analisar mais um balanço trimestral? Hoje é um setor que eu gosto, hein? Balanço da BB Seguridade, na tela, bora lá! E olha só como vai ser o nosso roteiro de hoje. É bem direto ao ponto. Começamos com a Fazenda e o Aviso, passamos para Colheita, Lucros e Receitas, depois vamos pelos pastos operacionais, em seguida o Leite, Projeção de Dividendos, damos uma olhada na visão do mercado e preços e fechamos com a grande pergunta: vale a pena investir? Bom, ponto 1, a Fazenda e o Aviso. Antes da gente soltar a boiada pelo pasto e começar a destrinchar os números, precisamos fazer aquela parada rápida e super necessária logo aqui na entrada. Como diz o aviso, e isso é absolutamente crucial, este nosso tour é estritamente educacional. Não é de forma alguma uma recomendação para comprar ou vender o rebanho, ou melhor, as ações, tá? A ideia aqui é entender as engrenagens da empresa, aprender a avaliar a qualidade da colheita e, claro, decifrar os balanços, tudo com caráter puramente informativo. Com as regras do jogo bem claras, bora para o galpão principal. Chegamos na seção 2, Colheita, Lucros e Receitas. É hora de colocar a produção na balança e ver o peso real dessa safra do primeiro trimestre. E já adianto que os números são, nossa, impressionantes. Dá uma olhada nesse lucro líquido robusto. A gente está falando de expressivos 2 bilhões e 219 milhões de reais. Para colocar isso em perspectiva, se compararmos com a mesma estação do ano passado, o mesmo primeiro trimestre, é um crescimento bem consistente, de mais de 11%. Bateu na mosca com as projeções dos analistas mais otimistas e ficou até um pouquinho acima da média. Mas fica a pergunta, de onde exatamente veio todo esse peso extra? Pois é, o ambiente econômico atual deu um baita empurrão. Quem acompanha o mercado sabe que juros altos funcionam praticamente como um adubo turbo para o resultado financeiro das seguradoras. Esse resultado deu um salto enorme, de 320 milhões no ano passado para 507 milhões agora. É um salto vertiginoso de 58%. Só para se ter uma ideia, o resultado financeiro geralmente representa de 15% a 30% do lucro nessas empresas. E na BB Seguridade já bateu a marca de 22% do lucro total. Mas olha, seria uma tremenda injustiça dizer que a Fazenda só encheu caixa por causa dessa chuva de juros, né? Se a gente isolar e olhar só para a operação no osso, o tal do resultado operacional não decorrente de juros, o número bateu a casa dos 2 bilhões e meio de reais. E detalhe, essa é a máxima histórica da empresa. Ou seja, mesmo com o clima macroeconômico jogando contra, a eficiência das operações do dia a dia continua gerando lucros recordes. É a prova de que a gestão ali está afiadíssima. Vamos agora para a seção 3. Pelos pastos operacionais. Como a BB Seguridade é uma holding gigante, ela não é uma fazenda de um produto só. Ela tem vários braços, vários pastos diferentes que contribuem para o montante final. Vamos ver como cada um desses rebanhos se comportou. Praticamente todos os braços da holding trouxeram aumento de lucro em relação ao ano passado. A Brasilseg, que cuida dos seguros de vida, rural e prestamista, continua sendo o trator da fazenda, lucrando mais de 1 bilhão por trimestre. A BB Corretora também veio muito forte, com margens altíssimas e quase 900 milhões de lucro. A única pequena escorregada foi a Brasil Dental, mas sendo muito sincero, ela representa só 0,2% do resultado. É literalmente uma gota de leite derramada num balde gigante, não abala em absolutamente nada a robustez da operação toda. E sabe aquele guidance, aquelas promessas feitas para 2026, que deixava o mercado meio ressabiado? A própria empresa estimava uma piora, esperando um terreno meio seco no resultado operacional. E o que aconteceu? A entrega no primeiro trimestre foi de um crescimento surpresa de 1,3%. De quebra, o crescimento das reservas de previdência foi de 10,9%, praticamente cravando o teto máximo das expectativas. Resumindo, a colheita superou de longe as projeções. E a gente não pode deixar de bater palmas para essa bela reviravolta no pasto da Brasilprev. Pensa num pasto que vinha sofrendo. Foram 5 trimestres seguidos no vermelho na captação líquida. Mas agora o jogo virou, e a captação foi positiva em quase 4 bilhões de reais. Com essas reservas engordando, só a receita com taxas de gestão bateu a marca de 1 bilhão de reais no trimestre. É uma máquina geradora de caixa impressionante, que sozinha botou no bolso mais de 500 milhões em lucro líquido. Sensacional. Chegamos na seção 4. O leite, projeção de dividendos. Aposto que é a parte que a nossa audiência mais aguardava neste tour. A hora de engarrafar o leite e projetar exatamente quanto de provento vem por aí. A BB Seguridade funciona como um reloginho biológico muito previsível para remunerar. Historicamente, os pagamentos são semestrais. Em dezembro, costuma sair a proposta que cai na conta lá em fevereiro. E em junho, sai a proposta daquele pagamento que acontece em agosto. Isso quer dizer que a divulgação do próximo grande lote de leite está ali, dobrando a esquina, agora no meio do ano. E a pergunta que não quer calar, quanto dá para esperar?
Fazendo uma conta rápida, se a empresa lucrou 2,2 bilhões agora e repetir a dose no segundo trimestre, a gente vai ter um lucro semestral na casa dos 4 bilhões e 200 milhões. Dividindo isso pela quantidade de ações e aplicando um payout estimado de 85%, que é a fatia que eles costumam distribuir, a gente chega numa estimativa de pagamento entre R$ 1,84 até R$ 1,97 por ação. Se a gente considerar o preço da ação girando ali em torno dos R$ 33, esse valor representa um dividend yield, um rendimento de aproximadamente 5,7% apenas para esse pagamento de agosto. Pensa nisso, quase 6% de retorno num único semestre, vindo de uma operação absurdamente estável. É aquele leite integral com altíssimo teor de gordura para encorpar o portfólio. Entrando na seção 5, visão do mercado e preços. Com lucros batendo recorde e dividendos tão generosos, fica a dúvida. Como o mercado está avaliando o preço dessa operação toda? Vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. É muito comum o pessoal comparar a Filha Seguridade com a empresa-mãe, o Banco do Brasil. E no fim das contas, a escolha vai muito do apetite e do objetivo de cada um. De um lado, a BB Seguridade entrega hoje um rendimento total anualizado na faixa dos 11% a 12%, perfeito para quem busca aquela estabilidade de renda passiva bem previsível. Já o Banco do Brasil tem um yield estimado menor para o ano, perto dos 4%, mas carrega um histórico de forte recuperação pós-estresse, oferecendo um potencial bem maior de ganho de capital com a valorização da ação em si. Mas tem uma curiosidade enorme no ar. Por que as ações da BB Seguridade continuam ali meio estagnadas perto dos R$ 33, mesmo lucrando rios de dinheiro? Bom, é o famoso efeito patinho feio do agronegócio. Existe um receio solto no mercado no momento sobre o agro e isso acaba contaminando a cadeia inteira, inclusive a parte de seguros rurais. Esse medo trava os preços. Mas pensa comigo, para quem tem foco no longo prazo, ter a chance de investir numa empresa que lucrava bem menos no passado pelo mesmo preço que ela custa hoje é um cenário de preço sobre lucro que os analistas consideram uma raridade histórica fantástica. E para amarrar tudo, seção 6. Vale a pena investir? Para encerrar o nosso tour, vamos olhar para o futuro e para o verdadeiro poder de construção de patrimônio que uma empresa com essas características traz para a mesa. Uma das estratégias mais debatidas entre quem é fã do setor é a ideia de montar um verdadeiro rebanho de renda passiva. E a conta, que é super inspiradora, é a seguinte. Se no médio prazo a ação pagar uns R$ 4,00 de dividendos por ano, a pessoa precisaria acumular cerca de 30 mil ações para gerar uma renda anual de R$ 120 mil. Se dividir isso por 12 meses, chegamos na marca mágica dos R$ 10 mil limpinhos todo mês, pingando na conta só com o resultado dessa colheita. E com esse cenário bem claro na cabeça, fica a provocação para fechar a nossa análise. Diante desses lucros consistentes e de toda a resiliência da operação, mesmo em cenários bem desafiadores, será que construir pacientemente um rebanho de 30 mil ações para garantir R$ 10 mil por mês é uma meta que faz sentido para uma estratégia de longo prazo? A safra foi colocada na mesa, os números são espetaculares, mas a resposta final sobre a estratégia sempre vai depender da tese de cada investidor. Foi um prazer enorme guiar essa análise profunda e nos vemos no nosso próximo tour exploratório. E por hoje é isso, bovinos. O que acharam do resultado da empresa? Gostou? Não gostou? Tanto faz? É acionista? Comenta pra gente saber. Obrigado por estar conosco. Curte e compartilha para mais balanços. Tchau, chifrudinhos! É Money! Fui!